Graça e paz, Talmidim, antropologia, doutrina do homem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos falado sobre a composição do homem. E existem pelo menos 3 teorias sobre a composição do homem. E hoje queremos falar sobre essas 3 teorias e sobre a origem da alma. A primeira teoria é a teoria monista, ou unitarismo, que diz que o homem é composto somente de corpo físico. Bom, esse versículo refuta essa teoria. Paulo diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo e todo o vosso espírito. Veja aí a primeira parte, a alma, a segunda parte, e corpo, a terceira parte. A segunda teoria é a teoria dicotomista. A teoria dicotomista ensina que o homem é composto de corpo e de alma, e que a alma é o mesmo sinônimo para a palavra espírito. Alma e espírito são simplesmente palavras sinônimas. Eles pensam assim porque algumas vezes a Bíblia refere-se a espírito e às vezes refere-se a alma. Bom, este versículo que nós lemos também refuta a dicotomia. Não havia necessidade de Paulo citar 3 partes, espírito, alma e corpo, se o homem fosse somente corpo e alma. Ele diria: o mesmo Deus e Pai vos santifica em toda a vossa alma, ou em todo o vosso espírito e corpo, e não em todo o vosso espírito, alma e corpo. E a última teoria é a tricotomista, que defendemos: o homem é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Este versículo é base fundamental para os tricotomistas. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Note que em Hebreus 4:12, Paulo diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada que divide a alma do espírito. Então o próprio Paulo está fazendo divisão entre alma e entre espírito. O que é, portanto, o corpo do homem? O corpo do homem é o invólucro, a casa da alma. O que é a alma? Sede do intelecto, das emoções e da vontade. E o que é o espírito? É o homem interior, o espírito da vida, tanto a alma quanto o corpo. Mas a origem da alma, subentendendo que alma não subsiste sem espírito, aí nós vamos encontrar algumas teorias. A primeira delas é a teoria da pré-existência da alma, defendida por Orígenes, por Filo de Alexandria, por Platão. A pré-existência da alma, essa teoria diz que existem almas no mundo pré-existente. Antes de você nascer, talvez você pré-existisse em outra dimensão. Ela tem as suas raízes na religião maniqueísta, que defendia uma pureza exacerbada do espírito que estava ao lado de uma alma pré-existente, em detrimento do corpo que era mau e impuro. Essa teoria não se sustenta. Quando Deus criou o homem, o texto não diz que ele pegou almas ou espíritos pré-existentes em outro mundo, mas que ele, assim que formou o homem, soprou nas suas narinas o fôlego das vidas, e o espírito e a alma foram injetados no corpo do homem ali, para que ele viesse a existir como ser humano. Outra teoria é a teoria criacionista, defendida, por exemplo, por Ambrósio, Anselmo, Tomás de Aquino, Jerônimo, Pelágio. A teoria católica defende que Deus está criando almas. Não tem base bíblica também. Deus, em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus está criando almas. A outra teoria é a teoria tradicionista, que diz que o homem, pai e mãe, o homem em si, na verdade, o macho, transmite a alma para vidas. Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, então o próprio pai, ele, de maneira traducionista, ele transmite a alma.
Essa é uma teoria infundada também, não tem base. Tertuliano, por exemplo, defendia essa teoria, Agostinho, Lutero e Gregório de Nisa. Mas o homem não tem poder de criar almas. A alma é atribuição de Deus. A Bíblia diz que Deus é o Deus dos espíritos de toda a carne. Que o homem forma pelo poder biológico que Deus colocou nele é o corpo. E a última e mais sensata teoria é a teoria participativa. Ela mostra que é Deus que coloca a alma e o espírito no corpo assim que há a fecundação. O homem, através da biologia dele próprio, faz com que o corpo exista e Deus infunde a vida, a alma e o espírito no corpo quando a fecundação acontece. Então o homem colabora com Deus na criação. Toda nova pessoa humana não é um fruto da ação imediata de Deus. É um fruto, na verdade, da ação imediata de Deus e dos pais. Deus e os pais produzem o homem inteiro. Os pais produzem somente enquanto que um ser material vivo, isto é, o corpo, e Deus imediatamente enquanto um ser pessoal, isto é, uma alma.